Defesa Niso-Índia, variante com G3. D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, bispo B4, entrando na defesa Niso-Índia, onde as negras pressionam o cavalo de C3 para dominar as casas estrategicamente importantes D5 e E4, muitas vezes trocando esse cavalo. Uma linha muito lógica contra esse plano é G3, que é uma linha muito pouco utilizada, mas é a favorita do grande mestre Oleg Romanichin, que tem várias vitórias importantes, entre elas contra Mikhail Tal. Aqui nós vamos acompanhar outra vitória contra o Ivanchuk. Os planos de bloqueio das negras agora ficam bastante prejudicados, porque geralmente as negras jogam C5 ou E5, o que facilitaria a vida do bispo de G2. Mas em contrapartida, muitas vezes essa linha inverte para o gambito da dama sistema catalão, ou a catalã. Depois de roque, bispo G2, D5, uma posição similar ao gambito da dama catalã. Aqui, nós vamos dar uma olhadinha primeiro em cavalo F3. Depois de D toma C4, roque, cavalo C6, o Romanichin jogou de negras contra E3, torre B8. Então, contra o seu próprio esquema favorito, ele usou o seguinte posicionamento de peça: dama C2, B5, ele preferiu segurar o peão de C, torre D1, dama E8, E4, E5, brigando pelo centro diretamente, D toma E5, cavalo toma E5, cavalo toma E5, dama toma E5, e agora no lugar de bispo E3, que as negras poderiam jogar simplesmente bispo C5 com grande vantagem, já que os peões móveis da ala da dama vão incomodar bastante as brancas. As brancas deveriam ter jogado, em vez de bispo E3, bispo F4, é melhor, com jogo igual, em Bezou de Romanichin em 1995. Mas depois de torre A1, torre B8, A3, né? Bispo toma C3, B toma C3, nós estamos seguindo a partida do Savon, do Romanichin com as brancas contra o Savon. Seguiu cavalo A5, torre B1, B6, E4, o tema do centro importante, bispo B7, bispo G5, H6, bispo H4. Agora parece que G5 prende o bispo, mas depois de cavalo toma G5, H toma G5, bispo toma G5, não tem como evitar E5, recuperando a peça com o jogo completamente ganho devido à debilidade do rei negro. Dama E8, bispo toma F6, G toma F6, cavalo D2, rei H7, bispo F1, B5, dama F3, e agora as negras deveriam optar simplesmente por C5. Mas jogaram F5 e debilitaram muito a ala do rei, que seguiu dama F4, cavalo B3, cavalo toma B3, C toma B3. Se E toma F5, as brancas jogam dama C6, as negras jogam dama C6 com contra-jogo. Se bispo D3, é melhor do que abrir a posição direto. F toma E4, bispo toma E4, bispo toma E4, torre toma E4, dama E7, torre E5. As brancas têm vantagem devido à situação exposta do rei negro e da debilidade dos peões. Seguiu torre G8, torre C5, C6, torre toma B3, torre de B C8, dama E4, cheque. Um ataque duplo. Torre G6, torre toma C6, torre toma C6, dama toma C6, E5, dama toma B5, torre B6, dama C4, E toma D4, torre toma B6, A toma B6, C toma D4, dama E1, rei G2, e as negras abandonaram, já que depois do cheque em E4, segue F3 e não tem mais nenhum cheque para as negras, e elas estão completamente perdidas com dois peões a menos em Romanichin e Savon. Voltando à partida com o Ivanchuk, depois de dama B3, cavalo C6, cavalo F3, cavalo E4,
Vocês vão reparar como no caso aqui o Ivanchuk briga pelo centro de uma forma muito mais agressiva do que das outras partidas que nós vimos. Dama C2, cavalo D6, C toma D5, E toma D5, roque, bispo F5. Ele mantém um forte controle da casa E4, evitando o que aconteceu nas partidas anteriores. O lance libertador das brancas aqui é 4. Dama B3, bispo toma C3 devido à pressão no peão D5 aqui. Dama toma C3, torre E8. Então, a importância das casas estrategicamente centrais. Torre E1, bispo E4, ocupou a casa forte agora. Torre D1, F6, bispo F4, cavalo F5, torre de AC1. Aqui o Ivanchuk tem um jogo no mínimo igual. Ele podia jogar dama D7, trazer a torre para o centro, possibilidades iguais. Ele veio com um plano mais agressivo, com G5, que também é bom. Bispo D2, cavalo D6, uma posição muito complexa, mas ela acabou de uma forma curiosa. Vou seguir um pouco mais rápido esse pedaço. Bispo E1, dama D7, já que está bem explicado o plano que as negras usaram para equilibrar, que é o controle da forte casa E4 sem deixar as brancas jogarem o E4. Bispo F1, para preservar o bispo de casas brancas. Bispo F5, dama B3, cavalo E7, bispo B4, C6, cavalo E1, A5, bispo C5, B6, bispo A3, torre de AB8, cavalo G2, bispo H3, dama F3, cavalo E4, sempre a casa E4, cavalo E3, bispo E6, bispo G2, rei G7, bispo toma E7, torre toma E7, torre C2. Agora o Romanichin também vai pressionar na coluna aberta em cima do peão C atrasado. H6, torre de DC1, torre C8, G4, cavalo D6, dama G3, rei G8, H4, bispo F7, torre C3. E aqui, improvável apuro de tempo, o Ivanchuk entrou na casa-chave E4 de novo. Mas o mais simples aqui é cavalo B5, incomodando as brancas na ala da dama e depois podendo retornar com o cavalo, mantendo o controle central com o jogo igual. Mas depois de cavalo E4, provavelmente em apuro de tempo, bispo toma E4, torre toma E4, F3, torre E6, cavalo F5. O Ivanchuk devia estar pensando em pressionar agora na coluna E, e o rei negro vai começar a ter problemas. Só que depois de cavalo F5, entregando o peão de A2, torre toma E2, cavalo toma H6, cheque. As brancas têm um forte contra-jogo também. O rei negro também vai ficar exposto a ataques. Aqui o melhor é tirar o rei para F8. Vocês vão ver logo porque ele tirou para rei G7. Depois de cavalo F5, ainda é melhor voltar o rei, rei G8. E depois de dama D6, as negras têm que trocar as damas. E o ataque das negras acaba. As brancas têm um ótimo jogo, mas ainda há como as negras segurarem. Mas depois de rei G6, segue simplesmente H toma G5 com vantagem imensa. Bispo E6. E agora o Ivanchuk levou o belo golpe tático, simples por sinal, torre toma C6, e abandonou. O que aconteceria depois de torre toma C6? Torre toma C6, dama toma C6, cavalo E7, cheque duplo. Lembrando que a defesa das negras foi correta, só houve um problema tático aqui no final.